Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Amém. Nosso diácono, né, e professor Everaldo aí conosco. Daremos início, né, nesse momento à quinta aula da Escola Bíblica. Estamos estudando, né, o livro de Jó, falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Essa quinta lição vem falar sobre o lamento de Jó. Você que tem acompanhado, né? A última lição nós aprendemos sobre o drama de Jó e agora na quinta lição o lamento de Jó. Desde já, né? Agradecendo a todos os irmãos, a você, né, ouvinte aí da palavra do Senhor, que tem se inscrito no canal, que está sempre acompanhando, né, os nossos vídeos, né, os vídeos que os irmãos estão sempre postando, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. E desde já eu peço também, né, que você compartilhe aí com o seu irmão, compartilhe aí com o seu parente, para que todos venham, né, aprender, né, da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai fazer uma breve oração e vamos dar início, né, a essa lição, uma lição profunda, assim como as outras lições, né, os outros ensinamentos, foram ensinamentos profundos dentro do livro de Jó. Eu tenho certeza que esse também não vai ser diferente e que Deus também, né, vai falar conosco através deste estudo. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Papai querido e amado, essa hora, meu Senhor, diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos, meu Deus, para darmos início a mais um estudo bíblico, a mais um, ó Pai, estudo da tua palavra. Desde já, ó Pai, pedindo a ti, Senhor, que nós, papai, possamos diminuir e que o Senhor venha crescer, ó Pai, neste momento. Que o Senhor possa, Pai, usar as nossas vidas como ferramenta, instrumento em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, ministrar esta palavra em cada coração, em cada vida, e que todos, Pai, que venham aprender a tua palavra, venham ser edificados, Pai, através da tua palavra nesta hora. É o que eu peço a ti, meu Senhor. E desde já, Pai, venho lhe agradecer, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha conduzir, Pai, este estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como eu disse, você que tem acompanhado, né? Nesse momento a gente vai dar início à lição de número 5, o lamento de Jó. O texto áureo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo de número 3, versículo 24. A verdade prática, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Essa verdade prática aqui, ela resume muito daquilo que o estudo ele vai trazer para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Nós sabemos, igreja, que o sofrimento, ele leva, assim, as pessoas a, sabe, a uma angústia extrema, a uma dor, muitas das vezes profunda. O sofrimento, ele traz diversas situações que vai gerar esse sentimento dentro de você. Mas desde já, a gente aprende na palavra do Senhor que nós não devemos perder a esperança em Deus. Ou seja, nós temos sempre que crer que a qualquer momento o Senhor ele pode agir em prol da minha e da sua vida, e o nome do Senhor ser glorificado. A Amém. leitura diária, ela vem nos dizer assim, Jó, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 4, quando Jó ele lamenta pelo dia de seu nascimento. Jó, capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo 7, ela mostra que a Bíblia ela vem nos ensinar que Jó ele prefere que o dia do seu nascimento seja marcado pelas densas trevas. Jó, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, que a luz não resplandecesse e ele não olhasse para o sofrimento. Jó capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15,
Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. Jó, capítulo 3, do versículo 16 ao 22, Jó ele não desejava ver a luz. E Jó, capítulo 3, do versículo 23 ao 26, o que já temia lhe sobreveio, o que ele receava lhe aconteceu. Ou seja, nós vamos ter mais um ensinamento, igreja, dentro da palavra do Senhor, um ensinamento profundo. Os irmãos que têm acompanhado e que conhecem a história, né, deste homem, este servo de Deus, sabem que ele passou por um momento de aflição muito grande, que ele passou por um período na vida dele que foi um período muito difícil, sabe? Foi uma dor muito grande. Eram percas, perca de familiares, digamos também, né, que dos bens materiais que ele tinha, mas o mais importante, ele não perdeu, que foi a esperança e a fé que Deus poderia agir em prol da vida dele. E quando nós olhamos para esta palavra, logo de cara assim, quando nós falamos, nossa, mas Jó, um homem de fé, um homem de esperança, um servo de Deus, como ele poderia desejar a própria morte? Eu comecei a lhe perguntar ao Senhor, quando eu começava a ler esse texto, para poder estar trazendo aí, né, o ensinamento junto com o nosso irmão Everaldo para os irmãos. E Deus ele colocava no meu coração justamente isso, igreja, que é algo que muitas das vezes o ser humano ele faz no dia a dia. Ou seja, o ensino ele vem nos trazer uma lição de que todos nós, quando passamos por um dia, sabe aquele dia que você passou na sua vida, que foi um dia muito difícil, talvez um dia de luto, talvez um dia de dor, um dia que você teve um sofrimento ali terrível. Aí você diz para você mesmo: meu Deus, como eu gostaria que esse dia fosse apagado da minha vida. O estudo ele vem trazer para nós justamente isso. Quando Jó ele está dizendo que ele não gostaria nem de ter nascido, quando Jó ele vem expressar esse tipo de palavra, ele não está atribuindo nada a Deus. Ele simplesmente está expressando algo que muitas das vezes eu e você também expressamos, porém em outras palavras. Ele simplesmente está dizendo, olha, eu gostaria que esse dia fosse apagado da minha agenda. Só que no caso de Jó, não foi um dia, foram vários dias, porque foi uma situação atrás de outra situação. E o mais interessante é que nenhuma dessas situações, nenhum desses problemas Jó atribuiu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar em casa, fazer essa leitura aí para ter um melhor entendimento da palavra. No livro de Jó, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 26. É muito importante que os irmãos façam essa leitura para ter um melhor entendimento do estudo, para compreender, né, tudo que o Senhor ele está, né, ministrando aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não
não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó, na perspectiva do patriarca. Se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte. Pois, se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Ou seja, uma introdução aqui referente ao estudo, uma introdução maravilhosa, né? Resumindo aquilo que nós vamos aprender. Jó, após 7 dias de sofrimento, ele entra num questionamento, ele entra num momento dele, igreja, que é um momento particular que muitas das vezes o ser humano ele tem, por conta da nossa fragilidade, por conta, louvado seja o nome do Senhor, de diversas situações que ele estava enfrentando. Ele faz simplesmente 3 perguntas que gera todo esse questionamento. Louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos aprender, né, na palavra do Senhor com tudo isso. Primeiro lamento de Jó, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, Salmo de número 130, verso de número 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Jeremias, capítulo de número 20, do versículo 14 ao versículo 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Ou seja, aqui o ensinamento ele vem nos dizer, igreja, que Jó, no capítulo de número 3 ali, ele começa os seus questionamentos diante das aflições, ali, do sofrimento que ele estava enfrentando. Mas a Bíblia também vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que outras pessoas também passaram por situações parecidas e fizeram mesmos questionamentos. Ou seja, é algo que muitas das vezes acaba fazendo com que o ser humano, ele, muitas das vezes, ele faz esse tipo de pergunta. Por que eu nasci? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com aquela outra pessoa? São perguntas que muitas das vezes traz diversos questionamentos na nossa mente. Mas desde já nós aprendemos que você nasceu porque você é um projeto de Deus, porque Deus ele tem algo grande para realizar sobre a sua vida. Esse já é o principal motivo de você, louvado seja o nome do Senhor, ter nascido, porque Deus ele tem um grande projeto na sua vida. 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos, um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? Ou seja, justamente o que eu já havia dito para os irmãos. A lição de número 2 aqui, o tópico 2, ele vem dizer justamente isso. Jó, ele não atribui nada ao Senhor. Jó, ele não amaldiçoa ao Senhor. Pelo contrário, ele sempre preferiu adorar. Mas exatamente nesse momento que ele estava passando, dentro do particular dele e da fragilidade que nós temos, igreja, como ser humano, a palavra do Senhor ela vem nos dizer que ele faz esses questionamentos. Ou seja, o estudo também vem nos dizer que é algo que muitas das vezes faz parte do nosso dia a dia.
como exatamente aquele dia que eu e você gostaríamos de apagar da nossa memória. Ou seja, aquele dia que você não gostaria de ter vivido de jeito nenhum. Era exatamente isso que Jó estava expressando, que ele não gostaria de ter vivido aqueles dias. 3. Que, em vez da ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E que, dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. João, capítulo 11, versículo 32 e versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor. É algo aqui maravilhoso, igreja, que o ensino ele vem nos trazer dentro da palavra do Senhor. Tá difícil. Tá passando por um momento de luta, por um momento de dor. Tá passando por um período da sua vida nesse momento que você tem esse mesmo sentimento que Jó ele tinha, que esse dia que você está vivendo, você gostaria de apagar da tua memória. Faça o que o ensino ele vem trazer, né, a luz da palavra de Deus para mim, para a sua vida. Vá para os pés de Jesus. Só tem um, igreja, que pode resolver o meu e o seu problema. Só tem um que pode resolver as nossas causas. Só tem um que luta e guerreia as nossas guerras. É o Senhor Jesus. Ele, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que é o nome que está acima de todo nome. E nós devemos, igreja, apresentar as nossas situações, os nossos sentimentos. A Bíblia ela vem nos ensinar que Deus, ele é Pai. E o pai, ele nunca quer o sofrimento para o filho. O pai, ele nunca quer o pior para o filho, ele sempre quer o melhor. E muitas das vezes o pai simplesmente ele quer nos ouvir. Deus, ele acompanha tudo, Deus, ele vê tudo. Mas o mais importante é, vamos nos derramar aos pés do Senhor. Vamos nos entregar aos pés do Senhor. Vamos apresentar as nossas causas. Aquilo que está te angustiando, entregue ao Senhor. Eu tenho certeza, eu creio que Deus ele há de operar, né, sobre a sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O Diácono Everaldo, com a oportunidade também, tópico de número 2. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus aí um estudo maravilhoso, né? Lembrando das palavras de Jesus, que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É só Jesus mesmo, diante da dor, diante do caos, diante de quando a gente já perdemos as esperanças, só Ele mesmo para nos aliviar, né, irmão Tiago? Eu vou dar continuidade no estudo da lição, agora número 2, que diz assim: segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Olha só a pergunta, hein? Por que não nasci morto? Jó, capítulo 3, verso 11 ao 19. 1. Descansando em paz. Os intérpretes observam
que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. O desejo dele aqui, no caso, era nascer morto. Para ele nascer morto, teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Para um homem de Deus, para ele estar sentindo essa vontade de que esse sofrimento desapareça, deveria ser uma grande tribulação mesmo que ele estava passando, né, irmãos? Mas amém. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. 2. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Verso 16. A palavra hebraica népel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes, capítulo 6 e o verso 3, e Salmos 58, verso 8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso no sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e as tribulações da vida presente. O 3. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 2. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. João, capítulo 16, verso 33. E Filipenses, capítulo 4 e o verso 13. Ainda bem, né, irmãos, que nós temos a palavra de Jesus para consolar os nossos corações, porque nós vemos na palavra de Deus que muitos homens sofreram, assim como Jó. Igual Jó, não teve nenhum, mas teve muitos homens também que sofreram, que sofreram pelo nome de Cristo, não negaram a Cristo. E hoje, irmão, eles estão consolados pela glória do Senhor. Amém? E assim agradeço a oportunidade. Tiago. Amém, irmão. Uma palavra maravilhosa, né, que o irmão ele trouxe e que fechou com esses versículos aí, irmão. Digamos que com chave de ouro, porque Filipenses 4, versículo 13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, essa é a certeza, igreja, que nós temos que ter. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ou seja, em meio às lutas, às dificuldades, você sempre tem que ter a certeza que tem um que está sempre te fortalecendo, que tem um que está sempre apto aí, com as mãos estendidas sobre a mim, sobre a sua vida, para nos ajudar. E João capítulo 16, versículo 33, que fala, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Ou seja, no mundo vós sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus ele diz algo maravilhoso. É só na presença dele que a gente vai ter paz.
Verdade. Porém, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por dor, a gente vai passar por sofrimento, a gente vai passar por luto. Mas o lugar que ele já tem preparado para mim, para a sua vida, é um lugar que já não vai ter mais choro, já não vai ter mais dor, já não vai ter mais luto, já não vai ter mais pranto, já não vai ter mais sofrimento. É um lugar, igreja, maravilhoso que nós só vai dar glória ao Senhor. É o que Deus Amém. tem preparado, é o melhor para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo, quando ele escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que ele diz, né, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Ou seja, nós podemos aqui, igreja, nessa terra, passar por diversos problemas, por diversas situações de sofrimento, mas nada se compara com o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. 3. Terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Aí a primeira pergunta, vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó ele faz uma pergunta: por que se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em Jó capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 12 e o versículo 16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Justamente, igreja, aqui ele vem nos ensinar isso, vem nos dizer isso através da palavra do Senhor, por conta da dificuldade extrema que ele estava vivendo. Jó não estava passando por um período só de tribulação ali, só um período de sofrimento, mas era um sofrimento extremo. A dor daquele homem era tamanha, era tremenda, mas ele não desistiu da presença do Senhor. Ele teve um momento dele em particular, porque Deus ele respeita o nosso tempo também. Jó ele estava num tempo ali de choro, ele estava num tempo de pranto, um tempo de dor, onde houve esses questionamentos dentro dele, e Deus ele respeita. Mas ao mesmo tempo que ele também estava vivendo esse tempo, ele também viveu o tempo da bonança, porque Deus mudou toda aquela situação. E assim é sobre a mim e sobre a sua vida. Talvez você esteja passando um tempo na sua vida aí que você não gostaria de estar passando, não gostaria de estar atravessando. Mas ei, você tem que crer, meu irmão, você tem que crer, minha irmã, que o tempo da bonança ele também vai chegar sobre a sua vida. O tempo da alegria vai chegar sobre a sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sem o favor de Deus. 2. Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Jó capítulo 3, versículo 23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com o Provérbios capítulo 4, versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Aqui entra um detalhe interessante que
que muitas das vezes, eu digo como se fosse uma pergunta que nós, se não fez, talvez passou na sua mente, de perguntar, mas se Deus está vendo, por que Deus permitiu isso? Se Deus está vendo o que eu estou passando, por que Ele está permitindo tal situação? Será que Deus ele não está enxergando? Igreja, aqui, Jó ele vem nos ensinar, né, através da palavra justamente isso. Se Deus sabia de tudo aquilo, por que Deus escolheu ele para passar pelo aquele sofrimento? A Bíblia nos ensina que o Senhor ele nunca permite um fardo sobre a minha e sobre a sua vida que a gente não possa carregar. Fardo maior, Jesus ele carregou em prol da minha e da sua vida por conta dos nossos pecados. Ponto. Esse já é um ponto crucial, né? Louvado seja o nome do Senhor dentro da palavra de Deus. Mas sempre há esses questionamentos em diversas pessoas. Muitas pessoas pensam sobre isso. Será que Deus ele não está vendo? Por que Deus ele está permitindo? Por que Deus me escolheu para passar por isso? Ei, em tudo Deus ele tem um propósito, igreja. Mas nem sempre, dentro do propósito que Deus tem na minha e na sua vida, a gente vai entender e compreender o porquê de certas coisas. Eu digo por mim, aí você faça uma reflexão da sua vida nesse momento. Há 7 anos atrás, eu entreguei a minha vida para o Senhor. No ano de 2013. Quando foi no ano de 2016, eu fui acometido por um câncer. De lá para cá, eu passei por outras situações também difíceis, mas em nenhuma delas eu atribuí a Deus aquilo que eu estava passando. Da mesma maneira, tem que ser você. Não atribua a Deus aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Se Deus ele tem permitido você passar, é porque ele confia em você e ele sabe que você pode passar. É porque ele confia em você e ele sabe que você vai suportar. Porque ele vai estar te ajudando a suportar. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas irmão Tiago, tá difícil. Sim, eu sei que tá difícil, porque as coisas não são fáceis. Fazer a obra de Deus é difícil. Você vai passar por sofrimento, você vai passar por luta, você vai passar muitas das vezes por choro, por dor. Mas em todos esses momentos, Deus ele vai estar do teu lado. Em todos esses momentos, as mãos do Senhor vai estar estendidas para te ajudar. Sabe? Tudo isso é porque o Senhor ele confia em você. Ele acredita que você é capaz e que você vai passar por isso. Claro, com a ajuda dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Esse terceiro lamento de Jó, ele revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Ou seja, é algo que muitas das vezes, igreja, a gente, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não confiam no Senhor, que deixaram de acreditar, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes acha que dá um fim na vida, você vai estar dando um fim no seu sofrimento. E nem sempre é assim, porque nós sabemos o fim de tudo isso. A palavra do Senhor ela veio nos trazer uma lição aqui maravilhosa, que apesar de toda aquela dor, apesar de todo aquele sofrimento, de toda aquela luta, de toda a angústia que ele sentia na alma, em momento algum, Jó ele atribuiu tudo isso a Deus. Pelo contrário,
Em outras situações, quando até mesmo a esposa dele veio questioná-lo, dizendo: olha, abandona esse Deus, para, chega, morre. E aí ele olha para ela e ele diz que ela estava agindo como uma tola, sabe? Porque Deus deu tudo aquilo para ele, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, em um certo período, Jó ele diz: olha, o meu Redentor vive, o meu Redentor reina. A certeza, igreja, que eu e você temos que ter, você que está acompanhando esse estudo, é que o meu e o seu Redentor, ele vive, sabe? É que nós temos em quem nós confiarmos. Por mais doloroso que esteja a sua situação nesse momento, talvez você que esteja assistindo o vídeo esteja passando por isso, uma situação desesperadora, se derrame nos pés do Senhor Jesus. Ainda tem saída, ainda tem solução. Por isso que Jó ele diz: ainda há esperança para a árvore, que ainda que ela é cortada, arrancada, ainda tem esperança. Mesmo que só sobre o pó da árvore, ao cheiro das águas, ele diz que ela pode brotar e pode ter vida novamente. Amém. E é dessa maneira sobre a mim, sobre a sua vida. Ainda há esperança. Não desiste, não. Não desiste de viver. Não desiste de lutar. Não desiste, muitas das vezes, do seu filho, da sua filha, que muitas pessoas, às vezes, falam que já não tem mais solução. Não desiste do seu esposo, da sua esposa. Continua lutando. Continua aí batalhando. Porque eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Deus ele vai dar vitória para você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Everaldo quer meditar na conclusão, irmão? Amém, irmão. Estava aqui pensando, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, Tiago? Glória a Deus. É É dessa verdade. maneira. Deus é por nós, quem será contra nós? A gente podemos passar por qualquer tipo de tribulação, mas a gente acreditando de que Deus ele está ao nosso lado, a gente podemos enfrentar qualquer tribulação em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. A conclusão é assim, Tiago. Nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecida a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Que maravilha, hein? Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla sem, contudo, participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Você vê aí, né, Tiagão? Amém? Amém. É dessa maneira, né, irmão? Um estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que da mesma maneira, né, que o Senhor ele tem falado comigo, o Senhor ele também tem falado contigo que está nos ouvindo nesse momento. Um estudo muito profundo, maravilhoso e eu creio que muito edificante, né, para as nossas vidas. Mais uma vez a gente vem aprender dentro do livro de Jó que ainda há esperança, sabe? Que apesar das adversidades, apesar até mesmo do próprio Jó, né, de tantos ensinamentos que ele nos traz dentro desse livro, que apesar dele entrar nesses questionamentos, apesar dele começar a se questionar por conta da vida, por conta de ter nascido, por conta de tantas coisas que estavam acontecendo com ele, em momento algum Jó ele atribui toda essa tribulação, toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sofrimento a Deus. Jó, ele nos ensina que apesar de tanta dificuldade que a gente possa enfrentar na nossa vida, a gente sempre tem que confiar no Senhor. A gente sempre tem que acreditar que a qualquer momento Deus ele pode operar. Deus ele pode agir. Por isso que a palavra diz, né?
Operando eu, quem impedirá? Ou seja, Jó ele sempre teve essa certeza que no momento que Deus dissesse basta, bastasse, tudo seria colocado no lugar e o nome do Senhor seria glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele possa abençoar, né, a sua vida, a sua família, né? Você que tem acompanhado os vídeos, né, do canal Palavra da Verdade. Mais uma vez, eu agradeço a você, né, que tem se inscrito aí no canal, que tem sempre deixado os seus likes aí nos vídeos, compartilhado. E você, né, pedir já desde já para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, toque no sininho também, deixa aí, né, nas notificações ativado. Todas as vezes, né, todos os finais de semana, nós estamos postando os vídeos, tem sempre vídeo novo toda semana. E aí você já recebe diretamente aí, né, seja no seu celular, no seu computador, mas aí você já vai receber diretamente a palavra do Senhor, tá bom? Nós iremos fazer mais uma oração e que Deus ele possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Senhor, Deus e eterno Pai, nós queremos, meu Pai, nesta hora, agradecer a Ti, Senhor. Agradecer a Ti, meu Deus, por esse estudo maravilhoso, edificante, estudo profundo, Pai, a qual eu creio que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Pai, cada um que ouvir da Tua palavra, cada um que ouvir, né, deste estudo, também será edificado e cheio, Pai, da presença do Senhor. Eu creio que todos serão edificados, Pai, e que dentro dessa palavra, Pai, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa visitar os corações, visita, meu Deus, aquela vida que nesse momento se encontra angustiada, entristecida, abatida, meu Deus. Aquela vida, Pai, que se encontra com uma dor tão grande, Pai, assim como teu servo se encontrava. Mas que da mesma maneira que o Senhor colocava, Pai, no coração dele, que ainda tinha esperança, que ele ainda poderia crer que o Senhor poderia agir, que nessa hora, Pai, com as suas mãos fortes e poderosas, Pai, o Senhor venha tocar, meu Deus, nessas vidas, tocar nesses corações e colocar, meu Deus, esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento, Pai, nos corações, para que todos venham crer e entender que nós dependemos e precisamos do Senhor o tempo todo, que é do Senhor, Pai, que é o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Pai. É o Senhor que é o socorro da tua igreja. O Senhor venha, Pai, nessa hora socorrer, Pai, a cada um, Pai, que está passando por um momento de tribulação, de angústia e de dor. E arrancar, Pai, pela raiz todo mal, toda tristeza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus meu, assim nós pedimos, Pai, e agradecemos a Ti por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Estendam as vossas mãos, meus irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um hoje, para todos sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Glória a Deus. aleluia.